Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no tema de hoje será falado o seguinte tema: os problemas do calvinismo. Vejamos o pastor Carlos Vailate, que foi no programa podcast Sola Gratia, que irá falar sobre este tema e entre outros assuntos. Acompanhe esse vídeo e deixe suas opiniões nos comentários. E hoje nós temos aqui com a gente um grande teólogo, professor, né? Ele é doutor em estudos judaicos com concentração em estudos da Bíblia hebraica. Ele é mestre em teologia e atualmente leciona diversas disciplinas bíblico-teológicas. É biblista, hebraísta e teólogo, autor de vários livros como Manual de Demonologia, Expiação Ilimitada, As 10 Pragas e a Abertura do Mar e Jonas. Muito bem-vindo, pastor, professor, teólogo. São muitas coisas que eu posso te chamar aqui. Pastor Carlos Augusto Vailate, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. A paz do Senhor para você, para todos os queridos telespectadores aqui do Sola Gracia Cast, né? É uma alegria estar aqui, mas se eu puder ser conhecido, sobretudo por Deus, como um servo dele, eu fico feliz porque entendo que esse seja o título mais importante que qualquer cristão tenha. Títulos humanos, os homens dão. Mas se de fato formos servos de Deus, eu creio que isso é o que o agrada, o que agrada a Deus, o que o glorifica e assim por diante. E obrigado pelo convite. Amém. Eu que agradeço desde já o senhor ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para falar de um assunto que é muito importante, né? E hoje nós vamos saber os problemas do calvinismo. Olha só. Mas antes da gente entrar nos problemas do calvinismo, fala um pouco do senhor para o pessoal te conhecer. O senhor sempre foi cristão, se converteu no meio da caminhada. Como que é a tua história? Rapaz, se eu fosse falar com detalhes da minha conversão, isto por si só daria um programa, né? Não que minha vida seja evidentemente importante, não é isso, mas devido àquilo que Deus, pela sua graça, fez na minha vida. Eu hoje tenho 52 anos, admito que tenho carinha de 20, brincadeiras à parte, mas tenho 52 anos recém-completados e me converti com 19 para 20 anos. Portanto, eu sou crente cristão há cerca de 32 anos, né? Então, eu não era cristão, não vim de um berço cristão, mas pela instrumentalidade da minha esposa, Deus a usou pela sua graça, pela sua misericórdia, e por meio dela é que eu acabei conhecendo o Evangelho, conheci a Jesus, conheci a Palavra de Deus, e hoje, por exemplo, estamos aqui nesse podcast para falar, dentre tantas outras coisas, também sobre esse assunto, pela graciosa e grandiosa presença de Deus, ou pela graça dele, por aquilo que ele bondosamente fez na minha vida. Amém, glória a Deus. E uma curiosidade que eu sempre pergunto, Sim. Como foi o seu encontro com Jesus? Assim, porque Sim. às vezes a gente começa a ir pra igreja, tá, e fala, agora eu sou crente. Mas tem uma hora que a gente tem aquele encontro verdadeiro, às vezes com alguém acontece uma experiência, outros é mais ali pela leitura da palavra, alguma coisa assim. Como que foi a tua experiência? Assim, Sim, quando você realmente conheceu Jesus, falou, agora eu sou crente. Sim, perfeito. Então, eu estava frequentando, mais uma vez por intermédio da que é minha esposa, né? Na época nós éramos namorados e assim por diante. A história é longa, mas eu vou tentar resumir para chegar nesse assunto. Eu vou tentar ser breve. A questão é a seguinte: minha esposa, que se chama Noeli, um beijo para ela, te amo, meu amor. Ela sempre foi crente de berço, vamos assim dizer, e eu não. Resumindo, quando nós nos conhecemos na época ali do impeachment do Collor, eu brinco dizendo que é uma coisa boa que o Collor nos deixou, né? Então, nós nos conhecemos, naquela ocasião eu estava na metade para o final, mais ou menos, do meu serviço no tiro de guerra, em São Caetano do Sul, e aí nós então nos conhecemos, ela crente desde berço eu não, e ela havia pedido para Deus para ter uma experiência, e isso obviamente é incomum, e ela sempre pedira para Deus, poxa, Senhor, eu queria, sendo cristã, ter experiência com um rapaz do mundo, no sentido de, né, experiência, obviamente não envolvendo sexo, essas coisas, mas assim, eu queria conhecer um rapaz do mundo,
Porque na época ela julgava muitos dos moços da igreja interesseiros, né? Então, porque, sei lá, a mãe dela era uma das líderes da igreja, era uma profetisa, então ela temia que moços se aproximassem dela por interesse, por causa da sogra, pelo cargo e aquelas coisas todas, né? Então ela pediu para que Deus colocasse no caminho dela um rapaz ímpio, mas que se convertesse e que viesse a amar profundamente Deus e a palavra dele, né? E nesses ínteres nós fizemos uma espécie de acordo, entre aspas, onde nós combinamos, se eu for muito prolixo, por favor, você me corte, tá? É uma história assim que pouquíssimas pessoas sabem, pode me cortar à vontade. Mas aí nós fizemos o seguinte acordo, entre aspas. Nós combinamos, começamos a namorar e nesse ínterim, a mãe dela, hoje falecida, ela disse, olha, eu vou te dar um prazo X, 2, 3 meses para esse moço se converter. Se ele não se converter, eu quero que você o abandone, para com esse namoro aí, porque é um moço do mundo e tal, e ok. Ela começou a orar por mim, a jejuar por mim, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. E aí nós chegamos num determinado momento do nosso namoro, num acordo. Um acordo mútuo onde a gente disse o seguinte, peraí, vamos fazer o seguinte, num final de semana nós vamos onde você quer, né? Obviamente nenhum lugar assim impróprio, digamos, né? Ela era cristã, eu a respeitava, mas assim, num final de semana nós íamos, sei lá, num cinema, que é onde eu queria ir. Aí ela falava, no outro fim de semana, então nós vamos para a igreja. Beleza. Boa. No outro fim de semana íamos para uma lanchonete, no outro na igreja. No outro final de semana nós íamos, sei lá, ia para outro lugar passear num parque, no outro na igreja. Num fim de semana num shopping, no outro na igreja. Até que chegou num dia que eu cheguei para ela e falei, olha, eu quero ir hoje para a igreja. E ela me disse, peraí, mas hoje é o dia de você escolher. Eu falei, sim, mas vamos para a igreja. Ela falou, não, você não está entendendo. Você que escolhe hoje o dia. Eu falei, não, você que não está entendendo. Eu quero ir para a igreja. E Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a frequentar uma igreja em São Caetano do Sul, né, aqui no ABC Paulista. E com poucos meses, 6 meses de convertido, eu já liderava um grupo de jovens, né? Em um ano de conversão eu tinha lido a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse umas 2 vezes, com anotações e grifos. Até hoje eu tenho minha Bíblia que está caindo aos pedaços, toda riscada, pintada, bagunçada e tal, que é uma Almeida Revista e Corrigida antiga que eu tenho, pela qual tenho muito carinho, muito apreço, né? E durante essas idas e vindas à igreja, num determinado momento da minha vida, de forma muito interessante, diferentemente das outras pessoas, de grande parte das pessoas, eu não aceitei um apelo e fui à frente para entregar minha vida a Jesus. Depois de tanto ouvir pregações e participar de tantos cultos, né, depois de alguns meses, eu entrei um dia no quarto de casa, a casa hoje de São Caetano, hoje eu moro na região da Vila Alpina, aqui em São Paulo, mas tem hoje a casa ainda lá em São Caetano, e eu entrei ali no quarto, não tinha ninguém, minha mãe não estava lá, meu pai já havia falecido, né? Meu pai faleceu assim que eu me converti, meu pai ele acabou falecendo, né? E entrei no quarto, fechei as janelas, as portas, como Jesus orienta em Mateus, ajoelhei-me ali ao pé da minha cama e falei assim, Senhor, eu não sei orar, eu estou começando a ir agora na sua casa, eu nem sei me expressar. Mas se o Senhor é tudo aquilo que aquele pastor prega aos domingos, se o Senhor é tudo isso, se o Senhor é maravilhoso, se o Senhor salva, se o Senhor faz todas essas coisas estupendas, então entra na minha vida porque eu preciso de Ti. Fiquei ajoelhado um tempo, não sei se 20 minutos, meia hora, mas chorando copiosamente, eu não conseguia falar absolutamente nada, eu só conseguia chorar. Eu chorava e tenho que tomar cuidado agora para não me emocionar de novo, né? Mas foi assim que eu julgo que me converti. E acordei dali, obviamente, já, enfim, servindo a Deus, eu pregava em lares, comecei a pregar bem cedo na minha conversão em várias igrejas, comecei a liderar trabalhos, comecei a cuidar de grupo de jovens e assim que foi. E me desculpe por não ter sido tão resumido assim nessa descrição, mas eu guardo na memória com muito carinho aquilo que Deus fez pela sua graça na minha vida. Glória a Deus. Eu amo ouvir essas histórias de conversão, cara, eu amo. Eu falo que eu não sou crente, não. Há um ano leu a Bíblia 2 vezes, anotou e até hoje eu não sou crente, não, cara. Glória a Deus. E hoje, pela graça de Deus, nós temos aqui um grande servo de Deus, né, que pela sua graça trouxe o Senhor aqui
para a gente entrar no tema, então. Muito obrigado por contar sua história de conversão, muito emocionante. O senhor falando aí, falou de se emocionar, mas eu já estava me emocionando aqui, porque ver o Deus trabalhando na vida de outras pessoas é sensacional. Mas vamos lá. Os problemas do calvinismo. Pastor, entrando no tema agora, os problemas do calvinismo, eu já quero ser direto para o senhor. Quais são os maiores ou o maior problema do calvinismo? Ou o que é o calvinismo, para quem não sabe aí, até entender um pouco melhor. Bom, vamos lá, Lucas. O calvinismo, tanto quanto o arminianismo ou molinismo, são nomenclaturas dadas a sistemas teológicos, sobretudo em razão dos seus líderes, né, que acabaram dando nomes aos mesmos. Então, o calvinismo, ele deriva, evidentemente, o seu nome do teólogo Jean Calvin, num contexto ali, um teólogo franco-suíço, que no contexto do século XVI, ele vai, além de escrever as Institutas e os seus diversos comentários bíblicos, Calvin ele vai defender um modelo de teologia que, sobretudo no seu elemento ou no seu aspecto soteriológico, lembrando todavia que o calvinismo não se resume à soteriologia, bem como o arminianismo também, assim como o molinismo e tantos outros sistemas teológicos. Mas quando você me pergunta pelo calvinismo, evidentemente eu já pressuponho, infiro, que você deseje saber, sobretudo, a respeito das questões soteriológicas. Lembrando que o calvinismo não é só isso, o arminianismo não é só isso, e assim sucessivamente. Bem, no caso do calvinismo, ele é um sistema de teologia, um sistema de pensamento teológico que ficou conhecido, sobretudo, por causa da sua percepção e da sua compreensão da predestinação. E não só da predestinação, mas sobre quem Deus é, a natureza de Deus, a natureza humana e assim sucessivamente. De forma, obviamente, de forma muito resumida, grosso modo. Agora, enquanto arminiano, e é importante dizer, tendo respeito profundo pelos irmãos calvinistas, não é porque eu divirjo da teologia calvinista e os calvinistas divergem da minha teologia, que é arminiana, que nós não sejamos irmãos em Cristo, ao contrário do que alguns hipercalvinistas, e por que não dizer talvez alguns hiperarminianos, né? Nós temos dos dois lados da mesa, dos dois lados do debate, muitas vezes aí opiniões ou perspectivas muito precipitadas que acabam inclusive indo para um ataque ad hominem, né? Detonando a pessoa e aquela coisa toda. Então a nossa crítica é ao sistema teológico e há elementos com os quais evidentemente nós não concordamos. E razão pela qual, portanto, não nos vemos como calvinistas. Mas, de forma geral, a sua pergunta é uma pergunta que, para respondermos também, ela demandaria muito tempo. Eu vou tentar trabalhar alguns pontos mais específicos e, mais uma vez, você, obviamente, o programa é seu, estou aqui como um reles simples convidado e fique à vontade para fazer as suas intervenções e tal. Aqui a gente está para ouvir o senhor. Opa, maravilha. Então, o que acontece? Um dos problemas centrais, eu acho que tem várias coisas que, para mim, teologicamente falando, biblicamente falando, filosoficamente falando, teontologicamente falando, são complicadas no calvinismo, mas uma delas é a maneira como, por exemplo, o calvinismo retrata Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, do tema soberania divina, qualquer sistema teológico cristão minimamente ortodoxo, minimamente conservador, dirá que Deus é soberano. Isso aí não tem nenhum problema. O problema se dá quando nós começamos a conceituar o que é soberania divina. E aí, me permita usar ilustrações com as quais, se não todos, boa parte dos irmãos calvinistas concordarão, envolvendo também a sua contraparte arminiana. Então, Deus, no calvinismo, ele é retratado muitas vezes, os próprios teólogos, escritores, pastores, enfim, pensadores calvinistas, muitas vezes, com frequência, retratam a sua concepção de Deus como sendo, por exemplo, um romancista, um escritor. Então, Deus é aquele que, por ser um romancista divino, vamos assim dizer, estou usando uma ilustração, ele escreve a história do início ao fim. Mas
Até aí, entre aspas, está tudo bem. O problema é que, ao escrever toda a história, ele coloca os personagens na história, ele coloca as falas desses personagens da história, ele cria o ambiente da história. Em outras palavras, ele, por ser esse Deus romancista, digamos, ele determina todo o script do início ao fim. E quando eu digo todo, é todo, não é força de expressão, é absolutamente tudo. Ora, se Deus ele escreveu toda a história com todos os seus detalhes, tudo, isso evidentemente, quando falamos a palavra tudo, não é uma hipérbole, tudo envolve pecados, envolve pedofilias, envolve latrocínios, envolve estupros, envolve todos os pecados, quer sejam chamados de pecados morais, né? Ou, por exemplo, melhor dizendo, males morais ou males naturais, como os filósofos e teólogos chamam, né? Corrigindo. Então, Deus ele seria autor de todos os males. Então, a equação seria muito simples, o silogismo seria muito simples. Premissa 1. Deus determina tudo que existe ou escreveu tudo que existe. Premissa 2. Pecados, tais como atos de pedofilia, corrupção, latrocínio, tragédias e tudo, são tipos de pecados ou males. Conclusão, logo foi Deus que determinou e escreveu tudo isso. Diante disso, eu não tenho como não chegar à conclusão inevitável de que Deus é o autor do mal e do pecado. Então, isso para mim é um problema gritante no calvinismo. Isso irá, por sua vez, envolver outros desdobramentos. Por exemplo, a liberdade humana. Ora, raciocinemos, se eu tenho um Deus que ele determina tudo, ele escreve absolutamente tudo, e tudo é tudo, em que sentido eu sou livre? Sim. Essa liberdade é uma liberdade, como diz o outro, para em inglês ver, é uma liberdade ilusória, é uma liberdade no papel, não é uma liberdade de fato. Não é uma liberdade factual, ela simplesmente é uma liberdade em termos semânticos. Você está dizendo o que é, você está pronunciando, mas na prática ela não processa. Porque ela não se verifica. Porque se Deus determina todas as coisas, e os meus e os seus atos livres são coisas, porque ele determina tudo, tudo é tudo, inclui os nossos atos livres. Ora, se Deus determina também os meus atos livres, segue-se que os meus atos são tudo menos livres. Porque atos livres é uma contradição de termos. Ou os meus atos são livres e, portanto, Deus não os determinou, ou Deus determinou os meus atos e eles são tudo menos livres. Não dá para você, usando aqui um ditado americano, não dá para você comer o bolo e ao mesmo tempo deixá-lo intacto. Né? Você morder um pedaço já era. Não dá para você preservar as duas coisas. Mas isso na percepção calvinista dá, entre aspas, porque os nossos irmãos calvinistas defendem um modelo filosófico chamado compatibilismo, que significa, em outras palavras, o seguinte: os calvinistas, em geral, entendem que o fato de Deus determinar todas as coisas, e todas são todas, é compatível com o fato do homem ser livre. Aí, a meu ver, é que é o grande erro no raciocínio. Porque se Deus determina tudo, eu não posso ser livre em nenhum momento. Por exemplo, todos os nossos gestos, as minhas articulações, os meus pensamentos, não sou eu, Carlos, que estou pensando nos mesmos, criando-os, elucubrando-os e desenvolvendo-os. Deus é que está determinando invisivelmente, está mandando sinais ou sinapses para os meus neurônios. Esses estão ativando áreas do meu cérebro que estão me fazendo gesticular e falar o que eu estou falando. Então eu tenho a ilusão de que estou trazendo pensamentos que são frutos do meu intelecto, quando na verdade são frutos de um determinismo invisível. Então não faz sentido, perceba que tudo perde o sentido na vida, né? Inclusive o fato de um calvinista ser calvinista. Ele não é calvinista porque ele escolheu ser calvinista. Ele é calvinista, seguindo a lógica da filosofia, do sistema teológico dele, ele é calvinista porque Deus determinou que ele fosse calvinista. Então ele não pode brigar comigo por ser arminiano, porque o Deus que determinou que ele fosse calvinista determinou que eu fosse arminiano. E determinou que o ateu fosse ateu. Então não tem por que pregar o evangelho, porque todas as pessoas serão aquilo que Deus determinou que elas sejam. Então tudo se torna nonsense, todas as coisas perdem a razão de ser. Você entendeu? Acaba no... Desculpa, pastor. Imagina que é isso. Mas acaba no calvinismo não tendo sentido pregar a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus, ide, pregar o evangelho e tal. O calvinismo não teria sentido, então? Eu entendo que não. De fato não teria por quê. Aí nós teremos outros problemas. Essas perguntas levantam problemas sobre problemas e problemas que eu diria que são intransponíveis, né?
Calvino, quando você lê as suas Institutas, ele cria num negócio que se chama fé temporária, que algumas pessoas, de forma caricata na internet, inclusive irmãos arminianos, vão chamar de aquela ideia de fé esvanecente, aquela coisa toda, né? Mas eles não estão errados, porque Calvino crê nesse negócio que se chama fé temporária. O que significa isso? Deus, que faz todas as coisas e determina todas as coisas, ele, por exemplo, dá fé para as pessoas crerem. Nós só cremos porque Deus deu fé, correto? Só que nem todas as pessoas, evidentemente, são salvas no calvinismo. E por que não são? Não são porque Deus quer salvar algumas e não quer salvar outras. Só que o que acontece, Deus, nessa percepção desse sistema teológico do calvinismo, ele, quando uma pessoa, por exemplo, que nós arminianos dizemos que ela apostatou da fé, se seguirmos à risca a visão de Calvino, ele vai dizer o seguinte: é porque algumas pessoas mantêm fé em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na Bíblia e tudo, por um tempo e depois, por exemplo, se apostatam e eventualmente nunca mais voltam para o Evangelho. Elas morrem na apostasia. Qual é a explicação de Calvino? Parte. Uma delas é, a pessoa pode nunca ter sido crente verdadeira e tal. Ok, essa é a visão típica. Mas com base nesse ensino da fé temporária, que é bem conhecido no contexto das Institutas, né? Embora talvez nem todos os arminianos saibam, mas um calvinista raiz, digamos, que estudou, ele tem a obrigação de saber. Então, Calvino ensina esse negócio da fé temporária. O que acontece? Deus dá fé para um indivíduo durante um tempo da sua vida cristã, mas durante a outra parte, Deus tira essa fé. Ele dá o pirulito para a criança durante um tempo. A criança está chupando, está gostando do pirulito, do docinho que foi dado. Chega num momento da vida, ele tira. O que acontece? Ela morre nos seus pecados. Aí é que vem, é uma coisa mais chocante que a outra. O pior de tudo, chega no dia do juízo, do trono branco, do trono, né, no julgamento final, Deus vai pedir satisfação para essa pessoa, mas por que você não creu em mim? Ora bola, Senhor, eu não criei porque o Senhor não me deu a fé perseverante para eu crer no Senhor durante todos os dias da minha vida. Então eu deixei de crer, eu criei até metade do percurso e na outra metade eu abandonei o meu caminho, ou o caminho do Senhor, melhor dizendo, o caminho da fé, o caminho da vida cristã e tal, porque o Senhor tirou. Isso é tão interessante que um autor calvinista, né? Chamado R.T. Kendall, que tem uma ou outra obra dele, ou trechos de obras dele traduzidas para o português. Ele vai dizer que o ensino da fé temporária é uma das coisas que ele não diz com essas palavras especificamente, mas o conceito é esse. Ele vai dizer que uma das coisas que mais envergonharam o calvinismo inglês na época foi esse ensino da fé temporária de Calvino. Quem disse isso foi um calvinista chamado R.T. Kendall. Porque não faz sentido, né? Então perceba que isso é complicado. Como assim? Deus me dá a fé durante um momento, depois ele atira e ele vai me responsabilizar no futuro por eu não ter perseverado em algo que ele me deu temporariamente, depois sonegou-me? Como assim? Ele determinou, né? E ele que determinou tudo. É o caso do Judas, então, porque o Judas obedeceu, porque Deus determinou, então Judas obedeceu. Aí chega lá no juízo, fala: Judas, você vai ser condenado. Mas peraí, eu obedeci. Exatamente. O caso do Judas deveria ser aplaudido, né? Judas deveria ser aplaudido. Meu servo bom e fiel, entra pro reino do seu Senhor, porque você fez tudo que eu te mandei. Eu mandei você roubar e você roubou. Eu mandei você trair o meu filho com um beijo e você traiu. Eu pedi depois para você se enforcar, porque Deus determinou tudo, inclusive a forca de Judas, até o suicídio de Judas, né? Então, ele tem que ser aplaudido de pé, porque foi um senhor servo, com perdão pelo trocadilho, né? Foi o servo mor. E evidentemente não, claro que nós estamos sendo irônicos nesse aspecto, né? Então, obviamente, os calvinistas irão dizer de forma geral que Judas ele nunca foi regenerado. Nunca foi, né? Só que aí nós temos outros problemas, porque João 17:12, entre outros textos, irão dizer que nenhum dos que me deste, referindo-se aos discípulos, se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse tal, as escrituras. Frederick Five Bruce, que é um teólogo neotestamentário calvinista, quando interpreta esse texto de João, e é um calvinista, né, e é um exegeta que conhece bem grego e tudo, já falecido, ele vai dizer que a apostasia é uma possibilidade real no meio cristão. E ele cita Judas como um apóstata, alguém que estava no caminho, mas depois se desviou.
E essa é a leitura natural do texto, né? Mas que, obviamente, de forma geral, os nossos irmãos calvinistas não verão. Eles verão, de fato, Judas apenas como um cristão nominal, alguém que nunca foi, de fato, regenerado e assim por diante. É óbvio que nós não temos descrições explícitas e totalmente detalhadas quanto à vida dele. Mas a julgarmos por textos como este que eu citei de João 17, comentário de F.F. Bruce, dentre outros tantos elementos, é plausível sim defendermos a ideia de que ele em algum momento possivelmente tenha sido crente, sim, mas se desviou. Mas aí para um calvinista você pode cair nesse outro elemento teológico que eu citei agora há pouco, que é a fé temporária. Então pode ser, vai depender do intérprete calvinista, vai depender porque, obviamente, no calvinismo, no arminianismo, nesses e em outros sistemas teológicos, obviamente as pessoas não vão concordar 100% com as perspectivas do seu próprio sistema, né? Então terão calvinistas que vão dizer, não, Judas nunca foi efetivamente convertido. Outros poderão dizer, não, em algum momento ele teve uma fé temporária, mas aquela que acabou se esvaindo com o passar do tempo e da qual Calvino fala com todas as letras nas suas institutas. Eu não estou inventando essa ideia de fé temporária, ela é sobejamente conhecida no contexto calvinista. Então perceba que nós temos muitos problemas no calvinismo. A maneira como vem a soberania divina, a liberdade humana, esse conceito da fé temporária, para não dizer a eleição incondicional, a expiação limitada e tantas outras coisas que aí a gente... Vamos entrar. Muitos problemas. Vamos entrar, mas antes de a gente entrar, falando ainda um pouco do determinismo, sim, acredito eu que eles... por exemplo, os calvinistas acabam se complicando em alguns textos bíblicos. E esse, por exemplo, que eu vou citar, eu ouvi o senhor citando em um debate que eu vi o senhor fazendo. E esse texto, para mim, pelo menos para mim, eu lendo esse texto, não tem saída. Porque o senhor leu lá em... deixa eu ver aqui. Em Jeremias 19, do 4 ao 5, que vai dizer assim, eu vou ler. Porque me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem a seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Como que um calvinista lidar com esse texto, pastor? Então, aí, via de regra, de novo, nem todos os calvinistas dirão exatamente o que eu vou dizer, tá? Mas uma resposta tipicamente calvinista para isso é o seguinte: não, você arminiano não entende de nada das vontades de Deus. Uma coisa é a vontade secreta ou a vontade decretiva de Deus e outra coisa é a vontade revelada. Então, Deus com frequência, estou usando um argumento calvinista, tá? Não creio nisso, eu estou dizendo como um calvinista normalmente argumenta. Então, Deus com frequência na Bíblia, ele ordena coisas ou proíbe coisas que na sua vontade oculta, no contrário, ele decreta e assim por diante. Quer dizer, há um choque, outro problemaço, né? Você está falando sobre problemas, à medida que eu for citar, só serão problemas. Então, para os calvinistas, Deus tem duas vontades, dependendo até mais. Até aí não há problema. O problema qual é? É quando essas duas ou mais vontades são contraditórias ou entram em choque. Então, por exemplo, Deus na sua vontade revelada, usando uma argumentação típica calvinista, não quis que Adão e Eva, por exemplo, comessem do fruto proibido. Mas na sua vontade oculta, secreta, por exemplo, e assim por diante, né, que ninguém sabe, mas os calvinistas sabem, Deus decretou que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Mas espera aí, como que isso funciona? E depois no texto bíblico, Deus chega para Adão e Eva, sobretudo para Adão, Adão, onde você está, porventura você comeu da árvore, né, do fruto proibido, que eu ordenei que você não comesse? Como assim, Deus? Mas o Senhor não decretou, me perdoe usar o termo, que ele é forte, o Senhor não decretou na surdina, debaixo dos panos, o Senhor no seu decreto oculto, o Senhor não decretou que ele caísse de qualquer jeito? Então como assim o Senhor está espantado? Por eu ter comido e ter feito aquilo que o seu decreto irreversível fez com que eu assim cometesse aquele pecado. Como assim o Senhor está, entre aspas, me dizendo essas coisas? Que história é essa? Aí se você pega as Institutas e vários outros textos de Calvino,
ele vai dizer, por exemplo, por que Lúcifer cai? Obviamente a Bíblia não chama esse anjo bom, que a tradição cristã chama de Lúcifer, né? Isso aí é o nome que a tradição cristã dá a partir da tradição de Jerônimo da Vulgata, né, do texto hebraico, quando ele traduz ali para o latim no contexto do V século, né? Então, nesse caso nós temos o seguinte, Calvino vai dizer que Lúcifer cai e da mesma forma Adão cai, não são só anjos, mas Adão também caem. Por quê? Porque Deus não lhes deu o dom da perseverança. É a ideia da fé temporária. Quer dizer, se Deus quisesse que esse anjo bom, chamado pela tradição cristã de Lúcifer, não caísse, Deus teria infundido no coração dele, me permito usar essa linguagem, o dom da perseverança. O que Deus falou? Não vou dar o dom da perseverança nem para Lúcifer, ele vai se tornar mesmo diabo e acabou, e depois eu vou culpá-lo lá na frente. Aí que é o pior, né? Aí que é o pior. E Adão, eu também não vou dar o dom da perseverança, não estou inventando nada. Isso está nas institutas, nos comentários calvinistas, eu não estou fazendo caricatura, estou dizendo exatamente o que está lá, para não tratar de forma incorreta um sistema teológico diverso do meu. Estou retratando aquilo que é, mas que muitas vezes muitas pessoas não sabem, né? Então, peraí, Deus tira o dom da perseverança desse anjo bom chamado Lúcifer, e dos demais anjos também, que caíram junto com ele e são demônios. Tira o dom da perseverança de Adão. Eles caem inevitavelmente porque Deus tirou-lhes a possibilidade de perseverar na fé ou perseverar em seguindo a Deus. E Deus irá culpabilizá-los no futuro por uma queda que o próprio Deus proporcionou? Então, essas coisas para mim são chocantes, elas são gritantes, são muito contrárias às Escrituras e assim por diante. Então, o calvinista típico, no afã de exaltar a soberania divina, e Deus é soberano, só que veja bem, voltando ao ponto inicial, só para eu tentar alinhavar bem esse ponto, para não deixá-lo solto, eu disse no início que um dos problemas é a visão, um dos problemas no calvinismo é a visão de Deus que eles têm. Então, Deus, ele só é soberano no calvinismo se ele for esse escritor que escreve todo o roteiro, se ele determinar tudo, se ele causar tudo. Em outras palavras, calvinistas típicos só aceitam que Deus é soberano se, junto com o pacote da soberania divina, você aceitar o conceito de onicausalidade. Ou seja, Deus só é soberano se ele causar absolutamente tudo. Tudo é tudo. Correto? Então, aí você tem um contraponto. Mas então, você pode me perguntar, mas então, pastor, como que você vê então, como que Deus é retratado no arminianismo? Bem, ótima pergunta. Se no calvinismo Deus é retratado como romancista, como um escritor que escreve todo o script, tudo, inclui pecado, todas as desgraças do mundo e tal, no arminianismo Deus é retratado como um rei, como um governante. Mas o que acontece? Por ser rei, ele tem súditos. E estes súditos desse rei, o rei é Deus. Os súditos são todos os seres humanos e tal. Deus, no caso, ou o rei, pelas suas leis, ele cria leis onde ele faculta aos seus súditos uma liberdade ainda que limitada. Só que você há de convir comigo que à medida em que um rei cria leis e ele faculta uma liberdade ainda que limitada para os seus súditos, ele está sujeito a ser desobedecido nas suas leis várias vezes. Esse é o Deus da Bíblia. Por que a gente vê Adão e Eva desobedecendo a Deus no Éden? Porque Deus facultou-lhes uma liberdade, aliás, livre-arbítrio este, que inclusive Calvino admite nas Institutas. Calvino admite que Adão e Eva, antes da queda, tinham livre-arbítrio. Isso refuta, faz cair por terra o argumento de muitos calvinistas quando dizem, peraí, se o homem tem livre-arbítrio, então Deus não é soberano. Então me explique como Adão e Eva tiveram livre-arbítrio antes da queda, conforme o próprio Calvino e os calvinistas admitem. Então quer dizer que Deus foi menos soberano antes da queda? Checkmate, não tem problema. Então o livre-arbítrio humano conferido por Deus, embora livre-arbítrio eu admito que não é a melhor palavra, tá? É uma palavra que ela é complicada, talvez usar a palavra mais genérica como liberdade humana seja melhor. Ainda assim, esses termos, esses conceitos não estão isentos de equívocos, porque são conceitos complexos e assim por diante. Mas esse é o problema. E aí você citou o texto de Jeremias, né? Esse texto de Jeremias ele é importante porque, às vezes, para não dizer com frequência, os nossos irmãos calvinistas dizem o seguinte, peraí, mas quem
se Deus não determina todas as coisas, outro argumento típico calvinista. Quem colocou o futuro lá na frente para que ele possa consultá-lo? Essa pergunta está repleta de problemas. Por quê? De novo, você tem um pressuposto errôneo típico do calvinista. Para um calvinista, de novo, Deus, ele determina todas as coisas, correto? Eu estou voltando ao assunto do início, você vê que tudo está amarrado. Se Deus determinar todas as coisas, Deus só prevê, evidentemente, portanto, no futuro, aquilo que ele mesmo causou. Deus, portanto, não pode prever coisas que ele mesmo não tenha causado. Isso é o cúmulo do absurdo. É o tipo de perspectiva que apequena Deus, que diminui Deus, que limita Deus. Ou seja, Deus ele é tão pequeno, ao contrário do que julgam Deus na visão arminiana, que Deus ele só pode prever coisas que ele mesmo tenha determinado. Quer dizer que se ele não determinar, ele não pode prever? Que onisciência pequena é essa? Que onisciência falha, apequenada, diminuta, limitada é essa? Não. Deus, ele é onisciente porque ele conhece todas as coisas. Ele não é onisciente porque ele causa todas as coisas. É uma confusão de atributos divinos. Aliás, se você pegar Agostinho de Hipona, num dos seus escritos, aliás, sobre o livre-arbítrio, ele vai dizer: assim como você conhece coisas que você não causou, por que Deus, ele, por exemplo, tem que determinar todas as coisas para conhecê-las? Por exemplo, você conhece passado da sua vida, de amigos, de vizinhos, de coisa sua, que chegaram ao seu conhecimento sem que você tivesse que causar, tiveram outros agentes envolvidos, correto? Sim. Então, esse é outro problema tão simples, mas profundo no calvinismo. O calvinismo, ao dizer que Deus decreta tudo e determina tudo, ele acaba... por mais que ele não admita isso, o calvinista não vai admitir isso, ele vai bater o pé, vai brigar, vai espernear, vai gritar, vai dizer, você está caricaturando a minha visão, ele vai, e aquela coisa, ele não vai aceitar. O fato é, se Deus determina todas as coisas, é como se ele fosse o único agente moral no universo. Esse é o problema. Então, quando você fala quem colocou o futuro lá para que Deus possa vê-lo, você está presumindo que Deus é o único agente moral ou causal na história. E Deus não é o único agente moral ou causal. Você é um agente. Eu sou. As pessoas não estão nos vendo, mas tem outros dois irmãos queridos aqui nos bastidores, são agentes também. É claro que eu não estou me comparando com Deus, estou dizendo que Deus é o agente supremo, mas eu sou um agente também. Aqui, fui eu que levantei esse celular e assim, não foi um anjo, não foi o determinismo divino. É claro que se eu fiz isso porque Deus permitiu, ele me deu graça, ele me deu força, me deu inteligência, me deu uma saudabilidade, digamos, mental e aquela coisa toda, mas quem está movendo o celular, levantando e colocando sou eu. Não é Deus quem determinou isso. Então aí é um problema muito fundamental do calvinismo. Ao dizer que Deus determina tudo, os calvinistas, ainda que inconscientemente, ainda que involuntariamente, acabam tornando Deus o único agente causal no mundo. E ele não é o único agente, ele é o agente por excelência. Mas os 8 bilhões e cerca de 500 milhões, mais quase 9 bilhões de pessoas no mundo hoje, atualmente, em 2025, também são agentes morais, agentes causais. Deus não é o único causador. Por isso que era livre agência, então. Então, a livre agência já eu diria que é uma conceituação que ela é um artifício semântico, né? Porque no calvinismo, livre agência quer dizer, eu posso escolher a cor da minha gravata, eu posso escolher a cor da minha camisa, eu posso escolher usar ou não óculos, uma armação ou não X, comer ou não amendoim, tomar ou não água. Isso eu posso escolher, mas não posso escolher não se eu creio em Jesus ou não. Peraí, se eu não posso, veja bem, tudo que eu posso pela graça. Nada é sem a graça. Armínio nunca ensinou nada diferente. Quem ensinou algo diferente foi Pelágio. Pelágio, um monge bretão ali que vive no contexto do V século depois de Cristo, no início da Idade Média, contemporâneo, por exemplo, de Agostinho, contemporâneo de João Cassiano, que será um mentor do chamado semi-pelagianismo. Então, tanto Pelágio quanto João Cassiano têm ideias semelhantes, não idênticas, mas semelhantes acerca da liberdade humana, mas Armínio não. Então, tudo que fazemos de bom, tudo, absolutamente tudo, se dá devido à atuação da graça divina. A graça que é chamada no arminianismo de graça preveniente. Por que preveniente?
o prefixo pré, antes, e veniente vem de veniens, em latim, que quer dizer o que vem. Então, preveniente, o que vem antes. Então, porque para um arminiano tudo é a graça preveniente. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, se a graça de Deus, e tem tudo a ver com o título, né, desse podcast, que é Sola Gratia. Então, somente por causa da graça divina é que eu estou vivo, eu posso raciocinar, eu tenho saúde, eu posso amar a Deus, eu posso amar o meu próximo, eu posso glorificar a Deus. É tudo pela graça, sem dúvida alguma. Esse é um ponto que nós não divergimos. Mas a questão, de novo, envolve a fé. Quem tem que crer sou eu. É o Lucas. É cada um de nós, os telespectadores. Não é um anjo que vai crer por mim e eu que tenho que crer. Obviamente, a minha fé só é possibilitada pela graça, mas eu posso resistir a essa graça, ao contrário do que os irmãos calvinistas dirão. Mas de forma bem geral, para tratarmos de outros eventuais assuntos, né, eu pararia aqui. Meu Deus, é tanta coisa para se falar, e tem uns ouvintes aí perguntando aí, querem saber mais coisas, né? Mas antes da gente ouvir uma pergunta do telespectador, eu queria fazer uma outra pergunta, Claro. que é: no calvinismo, Deus ama todos? Não. E qualquer calvinista sincero vai dizer isso. Não. Isso aí é o calvinismo rudimentar, não, ele não ama a todos, não ama. Pelo menos não ama a todos da mesma forma em termos salvíficos. Ele ama só os incondicionalmente eleitos com amor eletivo ou salvífico. O resto da humanidade, se Deus amá-la, ele ama com a chamada graça comum. Então Deus dá a chuvinha, né? Quando chove, ele dá o brilho do sol, ele dá o aroma, a fragrância das flores, o que é maravilhoso, mas quer que o sujeito morra e vá arder no quinto dos infernos, com perdão pela expressão, né? Então, ele é um Deus bacana. Ele tira a graça comum, ele dá para você: olha, eu tô te dando o brilho do sol, eu tô te dando a água da chuva, eu tô te dando a fragrância das flores, mas o senhor não me ama eletivamente? Não, eu quero que você vá pro inferno. Então, não é à toa que tem o livro, né, que foi publicado ali pelo Dave Hunt, que é Que Amor é Esse? Então esse amor, o amor no calvinismo é uma das coisas mais estranhas, mais bizarras que existe. Porque, em última análise, o que eu vou dizer é muito forte. Só isso explica por si só. Eu poderia dar 1000 motivos porque não sou calvinista, com respeito aos irmãos calvinistas, tá? Assim como eles divergem de mim, tá tudo certo, dos arminianos, é normal, sem nenhum problema. Mas eu poderia dar 1000 razões para não ser calvinista. Eu podia ficar a noite inteira e varar e dias, eu não sou por causa disso, e citar os textos e tal, ok. Mas um dos motivos mais fortes para não ser calvinista é que, em última análise, o que eu vou dizer é muito, muito sério. Em última análise, todos os argumentos calvinistas, em última análise, se esforçam para, no final, dizer: Deus não ama a todos e não quer salvar a todos. Eu não sei se isso enche alguém de esperança. Eu não sei se isso é o evangelho. Eu estou sendo irônico. É evidente que isso não é evangelho, né? Mas todo o esforço, toda a argumentação do calvinismo, em última análise, é para dizer, em resumo: Deus não ama a todos. Jesus não morreu na cruz por todos. E ele, portanto, não quer salvar a todos. Só que aí a gente vai ter, de novo, N problemas. Cada argumento que eu uso aqui abre uma caixa de Pandora para N situações catastróficas em termos teológicos e filosóficos saírem. Então, peraí, como assim? O próprio Deus nos evangelhos, por meio de Jesus, quando perguntam para Jesus: mestre, qual que é o resumo da lei dos profetas? O que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus, não é isso? Né? Com toda a sua mente, força, entendimento, aquela coisa toda, com a sua alma e tal, e ao próximo como a ti mesmo. Então, diante da percepção calvinista, eu questionaria Jesus. Se eu fosse um calvinista: Jesus, como eu devo amar o meu próximo? É como Deus no calvinismo ama? Ele ama eletivamente alguns, só quer salvar alguns, e boa parte da humanidade, ou a maioria, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, então, portanto, eu imagino que a maioria vá se perder. Então, Deus, Jesus, deixa eu ver se eu entendi o senhor. Se eu fosse um calvinista, eu perguntaria: Jesus, deixa eu entender.
então o senhor quer que eu ame a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Mas é para eu amar como Deus ama no retrato calvinista? Se for, eu vou escolher só uma meia dúzia para amar e o resto eu quero que se exploda. O resto eu vou dar o brilhinho das estrelas, a luz do sol, eu vou dar a fragrância das flores, mas não quero que vá para o céu não, tá? Eu só quero que você coma bem, encha a barriguinha nesse mundo, e no mundo por vir, o problema é seu, você vai para o inferno. Então a pergunta é, que tipo de amor, eu posso chamar isso de amor? Que amor é esse? É um amor, no mínimo, estranho, é um amor bizarro, é um amor anormal, não é aquilo que eu entendo como amor. Aí eu leio Jesus, se eu fosse calvinista, eu entraria em parafuso. Eu já disse, se eu fosse um pastor calvinista, eu acho que eu não sei, eu teria ido pro hospital, eu já tinha abandonado o ministério e tudo, né? O bom é que tá determinado já. Não dá. Como que eu entendo textos como o de Lucas? Jesus diz, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Deixa comigo, Jesus. Eu vou ter misericórdia só dessa meia dúzia que eu vou eleger incondicionalmente para a salvação. A maioria eu quero que se perca no inferno. Eu vou usar esse tipo de misericórdia, ok? Tá tudo certo? Isso não é misericórdia. Então, você entendeu? Então, observe que esses pontos no calvinismo, eu estou citando 0,5%, é a ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg. Esses motivos, entre tantos e tantos e tantos outros inumeráveis, é que me fazem não ser calvinista. Porque a conta não fecha. A teologia não fecha, a leitura da Bíblia não fecha, a exegese não fecha, a teontologia não fecha, a liberdade humana não fecha, a antropologia teológica não fecha. Fica tudo em aberto, né? As pontas ficam todas soltas, tudo fica complexo. Você tem mais indagações, mais problemas, mais rolos, mais becos sem saída no calvinismo do que no arminianismo. Não é que o arminianismo seja uma teologia perfeita, mas você tem um retrato de Deus bem diferente, mas muito diferente do que aquele que é visto no calvinismo. E o senhor falou bem, né? É como se você desse um pedaço de pão, uma esmola para o mendigo e falasse, aqui é sua esmola, mas não quero você no céu. Perfeito. Né? É isso exatamente o que o calvinismo ensina para os réprobos. Quem são os réprobos? Só para explicar a linguagem para quem eventualmente nos assiste, né? O réprobo é aquele que é o preterido, é aquele que Deus rejeitou salvificamente. Podendo salvá-lo, já que a salvação ela é incondicional, a eleição é incondicional no calvinismo, já que é incondicional, por que ele não salva todos? É diferente da visão arminiana, porque no arminianismo a salvação se dá com base na presciência da fé. Então Deus, nesse sentido, como Deus cria o critério salvífico, fé e permanência na fé, é evidente que ele, pelos critérios que ele mesmo criou, não foi o homem que criou, ele que estabeleceu, e ele é soberano. Então, pelos critérios que o próprio Deus criou, é impossível que todos sejam salvos. Por quê? Porque sempre existirão aqueles que sejam incrédulos. Sempre existirão aqueles que vão resistir à graça. Agora, na visão calvinista, não. Como a eleição é incondicional, não depende de nada de ninguém. Por que já não elege todo mundo? É incondicional. Você entendeu como é o problema? Então, isso aí é sério. Então, podendo eleger todos, já que é incondicional, porque ele escolhe apenas, como eu costumo dizer, uma meia dúzia de sortudos, com bilhete premiado. Alguns recebem a telecena da vida eterna, né? O bilhete, aí a loteria da vida eterna, outros não. Por quê? Né? Então, assim, é complicado, né? Crer em um Deus com essas características, para mim, é inviável, absolutamente olha inviável. Que nós nem entramos no assunto que automaticamente Deus é o criador do mal. Sim. Nós nem citamos por alto, né? Quando eu disse que Deus ele criou todas as coisas, lembra que eu fiz o silogismo? Pecado, sim. Premissa 1, Deus determina todas as coisas. Premissa 2, o pecado é uma coisa. Conclusão, logo Deus criou o pecado. Você não tem como fugir. Se as duas primeiras premissas são verdadeiras, segue-se a conclusão também é. Esse é um raciocínio lógico que não tem como ir. Então, é claro que nesse momento, graças a Deus pela santa inconsistência calvinista, porque muitos calvinistas não conseguem seguir o seu raciocínio até o final. Então eles vão dizer, Deus determina todas as coisas. Podemos ver até alguns teólogos calvinistas famosos na internet, mas faz isso de tal forma a não ser culpado pelo mal e pelo pecado, mas o culpado é o homem. Não fecha a conta não. Eu acho Se ele determina tudo, seja honesto. Vá até o final
das suas conclusões. Se ele determina tudo, como que ele não pode ser o autor do mal e do pecado? Como assim? Que história é essa? Esse é um dos pontos nos quais, por exemplo, Armínio bateu bastante em Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino e que foi seu professor de grego, inclusive, né? Então, a crítica contundente de Armínio, por exemplo, quanto a partes da teologia de Calvino e Beza, não é que ele discorde de toda a visão calvinista. Eu não discordo de tudo do calvinismo, né? Certamente, calvinistas não devem discordar de 100% do arminianismo. Tem uma coisa aqui ali que você fala, não, tudo bem, perfeito, ok, né? Mas a questão, uma das questões principais para Armínio qual é? É que se você levar a risco o pensamento de Calvino e de Beza, que foi sucessor de Calvino, e que talvez tenha sido um pouco mais até, digamos que hipercalvinista, se é que Calvino era calvinista, digamos, mas Beza que foi bem mais ultra defensor desse aspecto, sobretudo soteriológico. Então aqui a gente tem um problema, porque o que chama a atenção de Armínio é, se essa teologia for levada às últimas consequências, inevitavelmente Deus será o autor do mal e do pecado. Então, de novo, eu não estou dizendo que os irmãos calvinistas, para ser honesto, justo, intelectualmente coerente, não estou dizendo que os irmãos calvinistas, em geral, defendam isso. Quando chega no assunto do mal e do pecado, muitos adotam uma leitura arminiana. Eles vão dizer, não, Deus determina todas as coisas, mas o pecado e o mal ele permite. Isso é arminianismo. Né? Armínio, se você pegar os textos de Armínio, Armínio vai dizer que ele não vê nenhum problema em entender que Deus determine tudo, desde que, entrando na questão da vontade de Deus quanto ao mal e o pecado, é uma vontade permissiva. Ele não deseja ativamente que aquilo ocorra. Muitos calvinistas, sobretudo de uma perspectiva infralapsariana, vão defender isso. O supra não. O supra, vou dizer, o calvinista supralapsariano, Deus criou tudo mesmo. É mal, pecado, a desgraça, é tudo que você imaginar. É tudo mesmo. O pecado que você vai cometer daqui a 5 minutos. Foi Deus que fez você pecar. Acabou. É isso aí. É complicado. E eu acho engraçado quando a gente faz essas colocações que se chocam. Sim. E eles falam, eu não sei. Eu acho engraçado. Isso eu não sei. Daí foi Deus que na sua vontade revelada, sua vontade oculta e tal. Mas, meu Deus, esse tempo passa muito rápido aqui. Quem colocou esse negócio aqui pra ver esse tempo passando? Eu nem sei quanto tempo que é que a gente... Já estamos 54 minutos vida, aqui. Rapaz, eu não tava nem olhando aqui, agora que eu vi aqui. Quem colocou esse relógio olhando aqui, meu Deus do céu? Eu vou fazer uma pergunta do ouvinte, porque infelizmente nosso tempo é bem curto aqui. Já está no final? Já estamos indo já vida, daqui a pouco para as considerações finais. Poxa, não sabia. Então Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta do ouvinte que tá interessante. Ele falou para mim te perguntar. Tá, já imagino, um calvinista me colocando beco sem saída. Pediu para mim te perguntar, né? É um amigo nosso lá da igreja. Opa. E ele perguntou, se Deus não determina que pessoas vão para o inferno, se percam, e como explicar o texto de Tessalonicenses que fala que Deus enviou o espírito do erro para que as pessoas não crescem, e por isso, eu não me lembro qual que é o texto, mas... Isso. 2 Tessalonicenses 2, né? Isso. Você pega lá capítulo 2, isso. Você pega o versículo 11 em diante. Então, aí uma leitura do contexto, né? Então, essa pergunta, quem fez... Não quer dar o nome, não precisa. Amigo nosso, ele falou que pode chamar, é o nosso amigo Igor. Igor, um abraço, Igor. Deus abençoe, Igor. Igor, para responder a sua pergunta, é uma pergunta muito boa. Não precisa nem de pesquisar o grego, nem nada. É só ler o contexto. Então, eu vou lá, eu só vou ler, não vou fazer nada. Eu leio e olha lá. 2 Tessalonicenses 2:11. O pessoal lê alguns versículos, não estou dizendo que é necessariamente o caso do Igor, tá? Sim. Mas estou dizendo que muitos, à semelhança dele, não que ele esteja fazendo isso agora, eles leem apenas os versículos específicos e não sei, parece que dá uma amnésia, se esquecem de ler o contexto. Então, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Só que isso é parte do texto, continue lendo. Para que sejam julgados quem? Todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então é um juízo de Deus sobre ímpios. Deus não estava, eu estou aqui no meu trono sem fazer nada, quer saber, eu vou punir esse, eu vou jogar a operação do erro do nada. Não, eram pessoas que já eram, segundo o texto bíblico, pessoas que não criam na verdade e tinham prazer na iniquidade. Eram pessoas mundanas, perversas. Então, como uma forma de juízo,
Deus vai entregar-lhes ou enviar-lhes a operação do erro para que se afundem nos seus pecados e nas suas iniquidades. Como Romanos capítulo 1. Não é isso? Deus entregou-lhes aos seus desejos e tal. É isso que Deus faz, é uma expressão de juízo. Isso não tem nada a ver com eleição incondicional ou quaisquer outras coisas do gênero, é simplesmente um texto onde Deus entra em juízo com ímpios nesse contexto, sobretudo que envolverá a época do anticristo. Não tem nada a ver com eleição incondicional nem nada do gênero. Igor, um beijo e um abraço. Abraço, pra você. Igor. E aqui, eu vou fazer uma do pastor Joaquim, que tá aqui perguntando pra gente, o Joaquim de Andrade, Opa. amigo seu. Oh, meu Deus, um abraço, Joaquim, Deus te abençoe. E ele tá perguntando assim, e como fica a declaração de uma vez salvo, salvo para sempre? Rapaz, aí é uma pergunta que essa pergunta é para um podcast específico, né? Eu não sei quanto tempo que eu tenho para falar, tem Uns 5 minutos, pode 5 falar. minutinhos? Tá, A gente vai para as considerações finais. Vou tentar resumir, viu, pastor Joaquim? Bom, aliás, eu não sei se me permite dizer, mas eu coescrevi uma obra, não posso dizer com quem, por enquanto tenho que manter em segredo, mas se Deus permitir será lançada, publicada ainda no segundo semestre de 2025, onde eu escrevi com um calvinista sobre a possibilidade ou não da perda da salvação. E lá eu uso todos os argumentos bíblicos, exegéticos. Claro que não deu às vezes para a gente aprofundar tanto, porque a ideia é apresentar uma teologia que dê para as pessoas em geral absorverem. Então, eu tentei não ser muito técnico, mas os textos mais cabeludos que você imaginar que calvinistas usam, todos foram tratados. Os principais textos, né? Eu tratei lá, então, essa obra, Permitindo Deus, sairá agora no segundo semestre de 2025. Aliás, falei agora há pouco, antes de vir para cá com a editora lá do texto. Mas vamos lá. Ao que tudo indica, esse conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, um dos seus idealizadores, ou seu idealizador, ou pelo menos aquele que sistematizou de forma mais detalhada, foi Agostinho de Hipona, no 5º século depois de Cristo. E, mais precisamente falando ainda, possivelmente a partir da obra O Dom da Perseverança, que foi escrita em 429 depois de Cristo, para ser mais preciso. Então, é nesta obra que Agostinho de Hipona começa a esboçar uma série de pensamentos, até então, ao que tudo indica, não vistos por nenhum dos pais da igreja que o antecederam. Então, 5 séculos de cristianismo, você não tem essa ideia de que a pessoa nunca pode perder a salvação, você não encontra isso. Agostinho de Hipona, a partir da obra O Dom da Perseverança, parece-me, muitos estudiosos vão concordar com isso, ele parece ser o primeiro a esboçar aquilo que ficaria conhecido como uma vez salvo, salvo para sempre. Resumindo, com o passar da história, como Agostinho foi um teólogo muito influente, ainda o é nos dias de hoje, ele influenciou, entre outros teólogos, quem? Calvino, João Calvino, que cita Agostinho mais de 400 vezes na Instituta, não à toa, ele bebe demais de Agostinho, sobretudo o chamado Agostinho velho, nos seus escritos posteriores. E aí, ao beber na obra agostiniana, Calvino, por exemplo, vai defender a ideia igualmente presente hoje, popularmente conhecida como uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é um resumo da história, tá? Bom, agora como que a gente entende essa ideia? Ela é, mais uma vez, problemática, né? Entre os arminianos, você tem duas classes de arminianos, 2 tipos de arminianos, um dos quais vai dizer que é possível perder a salvação, é outro que vai dizer não. Esse outro que diz, normalmente são arminianos chamados de 4 pontos, via de regra são batistas, tá? Batistas, que são arminianos de 4 pontos, que entendem que a salvação não pode ser perdida de jeito nenhum. Eu diria que isso é uma inconsistência, viu, pastor Joaquim, falando evidentemente para todos os queridos telespectadores. Por quê? Porque o arminianismo ele ensina algumas coisas. Ele ensina, por exemplo, um negócio que se chama graça resistível, ok? Se a graça é resistível, raciocine comigo. Isto significa dizer, e se a eleição é condicional, ela é condicionada à fé e à permanência na fé, eu pergunto, como que a condicionalidade na permanência ou não da fé e a resistibilidade da graça, tendo isso em mente, que são fundamentos do arminianismo, tendo isso em mente, como que eu posso dizer que a salvação não pode ser perdida, que ela não pode ser resistida? O que aconteceu
entre o momento antes da conversão e depois da conversão, que virou uma chavinha no indivíduo, em que até aqui ele podia resistir, passou daqui, como que num passe de mágica, não pode mais resistir. O que aconteceu? Então, essa visão da irresistibilidade da graça, ou que não pode perder a salvação, inclusive para os irmãos arminianos de 4 pontos, eu diria que ela é inconsistente e incongruente. É um arminiano que ele compra os 4 pontos do arminianismo, chega no 5º, ele defende a visão calvinista. Então é complicado, eu diria que é uma inconsistência teológica, ele está sabotando o próprio sistema dele, talvez ele nem saiba disso, né? Só que eu teria que falar mais sobre isso, mas envolve outros assuntos, as 2 classes de crentes nas quais Armínio cria, no crente e no eleito. Então o eleito, como Deus prevê, a fé e a perseverança na fé, então o eleito não pode perder a salvação na visão de Armínio. Eu concordo, perfeito, é bem lógico. Mas o crente é aquele cuja fé foi até um momento da vida dele. Então ele creu até um determinado momento, no outro determinado ponto da vida, ele apostatou da fé e nunca mais voltou para o evangelho. Este Deus não previu como sendo, por exemplo, crente até o final da vida. Por quê? Porque ele não creu até o final da vida. Logo, este nunca foi eleito para a salvação. Este perde a salvação. O eleito, com base na presciência da fé, cuja fé Deus pré-conheceu no início, no desenvolvimento e na perseverança, esse evidentemente não pode perder a salvação. E aí os arminianos que dizem que ele perde, eles é que estão equivocados. E aí quando os calvinistas nos criticam nesse ponto, os irmãos calvinistas estão corretos, porque aí são arminianos inconsistentes na sua maneira de defender a sua fé, portanto, é como se Deus errasse na sua presciência, já que ele salva com base na presciência. Então, se Deus previu que o sujeito crerá em Cristo e permanecerá crendo, como que ele pode perder? Aí os calvinistas têm total razão em nos criticar, no caso, os arminianos que defendem essa anomalia teológica. Eu não a defendo, eu entendo que os eleitos com base na presciência da fé e também com base na perseverança da fé, evidentemente não tem como perder a salvação. Mas não porque Deus os escolheu incondicionalmente, mas porque Deus previu que, podendo se desviar e apostatar da fé, Deus viu que eles não se desviariam e viu que pela graça eles não resistiriam à graça e iriam até o fim das suas vidas nela. Então os motivos e as razões são outros. Então eu sigo essa perspectiva. Entendo que Armínio está correto nessa perspectiva, e os outros arminianos que defendem algo diferente, sobretudo flertando com uma visão calvinista, eles têm o direito de fazer o que quiserem, mas a teologia deles é totalmente, nesse ponto, inconsistente. Meu Deus. E foi sobre esse assunto que o nosso irmão aqui debateu uns tempos atrás. Bom, mas infelizmente Deus decretou uma hora só de episódio. Poxa vida, e me perdoa, porque depois que eu reparei no início, no relógio, e a gente foi conversando, eu não olhei mais. Aí que eu fui ver que tava 50 e alguma coisa. É que o papo é muito bom. O papo é muito bom. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas, pastor, desde já eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Eu sei que tinha muito mais coisa para ser falada aqui sobre os problemas do calvinismo, que são muitos, eu também concordo. Mas esse decreto de Deus do horário de 1 hora foi complicado pra gente, né? Mas então, deixa suas considerações finais, deixa uma mensagem, ou se você quiser, para quem é calvinista, para quem é arminiano, para quem não é crente, deixa uma mensagem para essas pessoas, já deixa suas redes sociais, onde podem te encontrar, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe toda a equipe aqui do Sola Gracia Cast, vida longa a esse podcast. As minhas redes sociais, me permita dar-lhes antes das minhas considerações finais, você pode entrar no meu Instagram, que é @carlosvailate, no meu Facebook, na página Carlos Augusto Vailate, no TikTok também está como Carlos Augusto Vailate, em outra rede do Facebook, que é Carlos Augusto Vailate 1, você também tem no YouTube, que é Carlos Augusto Vailate, você me encontrará em todos esses lugares. Bem, eu gostaria de concluir esse nosso bate-papo dizendo o seguinte, eu não me vejo como dono da razão, talvez eu seja muito incisivo quando eu defenda a perspectiva arminiana, por entender, evidentemente, que ela esteja mais alinhada às escrituras do que, por exemplo, o calvinismo. É lógico, porque senão eu não seria arminiano, eu seria calvinista.
Só que isso é uma parte do que eu gostaria de dizer. A outra coisa que eu gostaria de dizer, apesar de ser incisivo na defesa do arminianismo e na crítica ao sistema teológico calvinista, não aos irmãos calvinistas, eu separo isso. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós, arminianos e calvinistas, somos irmãos. Em que pesem as profundas divergências filosófico-teológicas, para não dizer metodológicas também, em termos de exegese, de interpretação bíblica, as divergências são gritantes na maneira de entender o texto bíblico e assim por diante, mas nós somos irmãos. Então, que Deus nos ajude a convivermos como tais, e para você que eventualmente esteja assistindo esse podcast, e seja de outra religião, seja católico, seja espírita, seja testemunha de Jeová, seja agnóstico, seja ateu, não importa, eu gostaria de te dar as boas-vindas e dizer para você que existe um Deus maravilhoso que um dia, pela sua graça, fez uma obra maravilhosa também na minha vida. Me resgatou, me libertou do império das trevas e transportou-me para o reino do Filho do seu amor. E esse mesmo Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Sim, porque ele morreu por todas, absolutamente todas as pessoas. E se você entregar a sua vida para Jesus nesse momento, mesmo talvez não sabendo como orar, como eu não sabia no início da minha conversão, mas se você de todo o coração, com sinceridade, pedir para que ele habite na sua vida, nos seus pensamentos, no seu ser, e que se você pedir para ele transformar a sua vida, certamente ele fará. Não porque mereçamos, não por causa de quem nós somos, porque nós não somos absolutamente nada, mas é por causa de quem ele, Deus, é. E ele é um Deus todo amoroso, todo generoso e todo gracioso. E ele te ama e quer salvar a sua vida e transformá-la por completo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vida longa ao Sola Graça Cast. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.